Então, quero convidá-los a abrir em Romanos capítulo 15. Se a sua Bíblia já está abrindo direto em Romanos 14, 15, é bom sinal. É sinal que você tem vindo, né, à igreja, e a Bíblia começa já a abrir, né, ali, ela fica aberta há muito tempo. Romanos capítulo 15, meus amados irmãos. Eu vou ler o versículo 30 e o versículo 31, primeira parte dele. Romanos capítulo 15, versículo 30. Diz o texto bíblico: irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia. Oremos. Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor, por essa graça, te pedindo que esse texto, ó Deus, nos leve a uma vida prática de oração. Que esse texto hoje fortaleça a nossa igreja, que esse texto seja um ponto de virada nas nossas vidas espirituais, na medida que nos derramamos em oração. Pai querido, hoje estamos diante do poder do Senhor, poder que não é nosso, poder que é teu, e o poder que vem por meio das orações. Assim, humildemente, primeiro colocamos a nossa vida diante do Senhor, sabendo que somos fracos e reconhecendo o teu poder e a tua graça. Abençoa as nossas vidas com a tua palavra hoje, assim oramos em nome do teu Filho. Amém. Meus amados, eu quero começar aqui com um livro que parece ter sido escrito não apenas com tinta, mas com poeira de estrada. Que livro é esse? O Peregrino, de John Bunyan, e esse é um dos livros que não foi feito só com tinta, ele traz um cheirinho de poeira. Você já viu quando vai chover e você tem aquele cheiro de chuva acontecendo? O Peregrino, de certa forma, a sua leitura traz essa sensação. O que acontece? Cristão sai da cidade da destruição, pode ir para o primeiro slide, sai da cidade da destruição, carregando o quê? Um enorme fardo nas costas. Ele caminha porque sabe que não pode mais ficar onde está. Ele ouviu uma notícia, ele leu um livro, foi despertado e agora segue em direção à cidade celestial. Uau! Massa isso, né? Mas a estrada não é simples. E nessa estrada há uma coisa muito importante. Eu quero que você pegue essa ideia. Ninguém chega à cidade celestial sem ajuda. Não dá para ir sozinho por ela. Não dá para chegar à cidade celestial sem ajuda. No caminho, ele encontra o pântano do desânimo. E você tem lá o ajudador. Encontra o monte da dificuldade, passa pelo vale da humilhação, enfrenta Apolion, caminha pelo vale da sombra da morte, chega à feira da vaidade, encontra amigos, perde amigos, é tentado, ferido, enganado, encorajado e sustentado. A vida cristã no peregrino não é uma poltrona confortável diante de uma lareira. A vida cristã é estrada, é caminho. Cristão, no nosso livro, precisa do evangelista. Esse é bem no início, para apontar o caminho. Precisa do intérprete, de intérprete para abrir seus olhos. Precisa de fiel para caminhar ao seu lado. Precisa de esperançoso quando a estrada fica escura. Ninguém caminha sozinho. A gente caminha com outros. Foi a única vez que eu vi o Clóvis chorar. Lembra? Quando a gente estava lendo sobre o fiel, né? Nós dois aqui, dois homão, né? E estava lá a gente lendo sobre fiel, né? Quando ele morre na história. E ali todo mundo parou, né?
Gostoso demais olhar isso, mas tem tantos personagens nessa história, e que se você tivesse que aprender uma coisa do peregrino ninguém vai à cidade celestial sozinho. A gente precisa aprender a caminhar junto. Precisa ser advertido, sim. Precisa ser corrigido, levantado, encorajado. Em alguns momentos você luta diretamente. Em outros momentos você precisa que alguém caminhe com você. Em outros ainda, você precisa simplesmente continuar quando as pernas já não querem mais obedecer. Isso é muito a vida cristã. Nós gostamos de pensar que somos fortes. É ou não é? Gostamos de imaginar que atravessaremos nossos vales sozinhos. Gostamos de dizer que está tudo bem. Mas, na verdade, cada um de nós aqui, hoje de manhã, carrega fardos. Cada um de nós tem os seus pântanos do desânimo. Cada um de nós passa por vales sombrios. Cada um de nós enfrenta tentações que, se Deus não sustentar, nos levam e nos derrubam. E há momentos que um irmão está passando pelo vale, mas nós não podemos entrar naquele vale por ele. Você já viu isso? O irmão está lá no vale e você não consegue estar ali com ele. Às vezes um irmão está enfrentando a Apolion ou um dragão, ou se ele morar no Brasil, ele está fazendo o quê? Matando um leão por dia. Mas a espada está na mão dele, não na sua. Uma irmã está caminhando pelo pântano do desânimo. Estava fazendo esse sermão ontem e uma irmã me escreveu: pastor, estou no pântano do desânimo. Mas o pior é que não conseguimos sentir exatamente a lama nos pés dela. Um missionário está em um campo distante. Um jovem está em uma tentação secreta. Uma família está em uma crise que não cabe em nossas palavras. Um pastor está carregando pesos que a igreja nem sempre vê. Um crente está em uma estrada escura, só tentando continuar. Então surge a pergunta: o que podemos fazer? Romanos 15:30 nasce exatamente neste lugar. É neste lugar que nasce. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz assim: irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus em meu favor. Paulo está na estrada. Ele está a caminho de Jerusalém. Leva uma oferta dos gentios para os santos pobres. Aquilo era mais do que dinheiro. Aquela oferta era comunhão pura. Era comunhão em forma de oferta. Era a igreja gentílica dizendo à igreja judaica: nós também fomos alcançados pela graça. Nós participamos das bênçãos espirituais de vocês. Agora queremos servir materialmente vocês. Depois Paulo deseja ir a Roma. Roma era o lugar do descanso, do encorajamento, da comunhão, da base missionária. E depois de Roma, a Espanha. Espanha era o lugar do sonho, era o horizonte, era o lugar onde Cristo ainda precisava ser anunciado. Jerusalém, Roma, Espanha, 3 nomes, 3 direções, 3 pesos, 3 sermões que a gente teve, né? Nesse período, para combinar. A estrada de Paulo não era uma estrada tranquila. Havia
oposição. E ele diz: peço que lutem juntamente comigo nas orações de Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Havia oposição, havia suspeita, havia judeus descrentes na Judéia que o viam como traidor, havia cristãos judeus em Jerusalém que talvez não recebessem bem aquela oferta dos gentios. Como assim? Havia rumores contra o seu ministério, havia tensão entre graça e lei, entre judeus e gentios, entre liberdade em Cristo e zelo pela tradição. Se você acha que o cristianismo hoje é difícil, você não ainda compreendeu o que era o cristianismo nessa época. Era muito difícil. Paulo estava indo para Jerusalém, mas sabia que poderia não sair de lá como entrou. E os romanos estavam longe dele. Paulo estava na Caia, na Macedônia, vindo agora, mas eles estavam longe. Eles não podiam caminhar ao lado dele pelas ruas de Jerusalém. Não podiam protegê-lo de uma emboscada, não podiam impedir um tumulto no templo, não podiam explicar aos santos de Jerusalém o significado daquela oferta, muito mal compreendida, não podiam abrir as portas da igreja judaica, não podiam colocar Paulo em segurança. Roma estava longe, Jerusalém estava longe, o perigo estava longe da igreja em Roma. É por isso que ele diz: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações por mim diante de Deus. Em outras palavras, eis as minhas lutas. Juntem-se a mim nelas, orando por mim e acerca delas. Essa é a grande verdade do texto. Distância geográfica não impede comunhão espiritual. Talvez você vai hoje sair dessa igreja e você vai para a sua vida normal, mas ainda você pode estar conectado com os seus irmãos, na medida que você ora por eles, na medida que você junta-se a eles, orando por eles e acerca dos seus pedidos. A igreja participa da missão de Deus quando luta em oração pelos seus irmãos. Essa é a mecânica do reino. E nós precisamos aprender isso hoje. Eu acredito que estamos diante de algo que é muito poderoso, que é além de nós. Ele está falando daquilo que Deus pode fazer. E está cheio de igrejas hoje em dia do que o homem pode fazer. Melhores planos, mais projetos, investimentos. Esqueça essas coisas. Precisamos do poder de Deus agindo no nosso meio. E por isso que Ele coloca de propósito, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito. É o Espírito Santo, é o nosso mediador, Jesus, é o Espírito que intercede por nós, meus amados. Essa é a mecânica do reino. Essa não é uma frase bonita para a gente pôr no boletim, é uma convocação. Paulo está nos dizendo que oração não é enfeite na vida cristã, não é intervalo devocional entre uma atividade e outra, não é uma pequena cerimônia antes das nossas decisões importantes, não é o verniz piedoso da nossa autossuficiência. Oração é luta. E quando a igreja ora, ela entra na luta. A gente está bem confortável no final das contas. Nós estamos bem confortáveis. A gente está quase um cristianismo de sofá, que pega o controle e liga a Netflix. Talvez haja mais Netflix do que oração. Isso não é bom. Talvez a gente precisa entrar na luta.
O cristianismo tem sido muito confortável e Deus tem sido muito abençoador das nossas vidas. Só que hoje, Ele está nos chamando para lutar. Hoje, Ele está nos chamando para entrar na luta. Por isso, Romanos 15, 30 a 33, que vai ser o nosso verso, nos chama a ver 4 verdades. Primeiro, a oração nos coloca dentro da luta dos irmãos. Vamos entrar na luta? Parece que eu vou ter que convencer vocês. Segunda, a oração sustenta a missão em meio à oposição. Eu não vou dizer que a luta não é sangrenta. Eu não vou mentir para vocês que a vida de oração é um mar de rosas. A oração nos coloca diretamente em colisão com oposição. Terceiro, daí a semana que vem, a oração busca que o serviço cristão seja recebido e produza unidade, e as nossas orações, se não produzirem unidade, não fazem sentido. E por último, a oração conduz a igreja à alegria. E eu vejo as pessoas buscando felicidade, eu vou dizer para vocês, lutem, e nós vamos encontrar algumas coisas: alegria, descanso e paz. Quer melhor do que isso? Alegria, descanso e paz. Troque tudo na sua vida por alegria, descanso e paz, e você será feliz. Você não precisa buscar felicidade. Deixa Deus lhe dar alegria. Deixa Deus lhe dar descanso. E descansar é muito bom, né? Eu gosto muito. Deixa Deus te dar paz. E você vai ter estas coisas. Então, meus amados, primeiro lugar, regace as mangas aí. Luta. Ok? A oração nos coloca dentro da luta dos irmãos. E essa é a primeira palavra, qual é? Irmãos. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos pedir para que Deus nos ajude. Pai querido e amado, mais uma vez oramos, Senhor, pedindo que o Senhor, Pai, nos ensine a orar, não uma oração protocolar, Senhor, não uma oração, Deus, para preencher os espaços da nossa vida, mas oração que é a nossa vida, oração que nos coloca, ó Deus, na estrada, oração que nos ajuda nas nossas lutas, sejam elas nossas, sejam elas dos nossos irmãos. Então, Pai, eu peço por essa graça, e assim oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui, quando a gente olha o texto grego, a primeira palavra é rogo-vos. E eu acho que foi omitida aqui na NAA. Né? Ele começa com irmãos, que também é muito forte, mas o irmão aqui está no imperativo. O ideal é o rogo-vos. Né? Se eu fosse traduzir, eu não deixaria essa palavra fora. Quando você diz rogo-vos, e ele não está dando uma informação qualquer. Por quê? Porque ele começou assim no capítulo 12. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias. Aqui tem outro rogo-vos. E é importante a gente pontuar isso, porque ele não está nos dando uma informação qualquer, ele não está apenas concluindo uma carta, ele está suplicando, ele diz, rogo-vos, irmãos. E essa palavra irmãos é tão preciosa. Por quê? Porque Paulo está escrevendo uma igreja que ele ainda não conhecia plenamente. Ele não tinha plantado a igreja em Roma. Ele não convivia semanalmente com aqueles crentes, não conhecia todas as histórias, todos os rostos, as famílias, as dores. Mas como que ele chama eles? Irmãos. A comunhão cristã não começa com convivência, começa com Cristo. É isso que une. Por isso que ele continua. Por nosso Senhor Jesus Cristo. E esse nosso carrega o peso da igreja inteira. Não era o Cristo de Paulo e o Cristo de Roma, ou o Cristo da Caia, ou o Cristo da Macedônia. Não, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha para os nossos irmãos, é o nosso
Cristo. Não é o Cristo dele, o meu Cristo. É o nosso. E também pelo amor do Espírito. Cristo é o Senhor de Paulo, Cristo é o Senhor dos romanos, Cristo é o Senhor dos judeus crentes, Cristo é o Senhor dos gentios. Cristo é o Senhor da igreja perseguida, da igreja cansada, da igreja que serve, da igreja que sofre, da igreja que envia, da igreja que ora. Paulo não baseia o seu pedido em simpatia pessoal. Ele não diz, orem por mim, porque eu sou o apóstolo Paulo. Orem por mim, porque eu sou importante. Sabe o que ele diz? Orem por mim, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão, a oração. E a oração pelos irmãos nasce primeiro do senhorio comum de Cristo. Nós oramos uns pelos outros porque pertencemos ao mesmo Senhor. Então, aí faz sentido as nossas orações. Por que nós oramos? Porque fazemos parte de um mesmo Senhor. Nós temos uma unidade que torna possível e nos encoraja a orar. Então, Paulo acrescenta, e pelo amor do Espírito, e aqui, meus amados, há uma beleza trinitária, a trindade está nesse versículozinho que a gente leu. Cristo é o fundamento do apelo, o Espírito é o amor que aquece a igreja, Deus é o destino das orações, o Deus trino está nesse versículo. A oração cristã não é uma técnica, é participação na vida do Deus triuno. O Espírito Santo derrama amor no coração do povo de Deus, ou o próprio amor que o Espírito derrama em nós. E a aplicação é profunda. A intercessão nasce do amor espiritual. Quem ama, ora. Você não ora, é porque o egoísmo ainda está brigando dentro de você. O amor nos leva à oração. Quem ama, carrega. Quem ama, não suporta ver o irmão lutando sozinho. A falta de oração pelos irmãos talvez revele mais que uma falta de disciplina. Pode revelar esfriamento do amor. As nossas orações revelam o estado do nosso amor. E é possível sermos muito informados sobre a vida dos outros e pouco intercessores. É ou não é? Sabemos das lutas, sabemos dos diagnósticos, sabemos dos problemas familiares, sabemos dos conflitos, sabemos das dificuldades financeiras, sabemos das tentações, sabemos dos missionários, sabemos dos pastores, sabemos dos jovens, sabemos dos cansados, mas saber não é o mesmo que lutar. A igreja não foi chamada apenas para estar informada no WhatsApp sobre as dores dos irmãos. Ela foi chamada a lutar por eles. Paulo diz que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Essa expressão é a alma do texto. Luteis juntamente comigo. Isso é muito a nossa vida. Sabe por quê? De certa forma, a gente vai falar isso na conclusão, mas a maioria está de pé aqui hoje porque alguém orou por você. Essa é a verdade. Alguém orou por você. E você tem que reconhecer isso. Eu só estou de pé porque alguém orou por mim. E não é uma intercessão milagrosa. Não, é porque nós somos membros uns dos outros e pertencemos ao mesmo corpo. Isso nos leva a orar. Eu conheci irmãos queridos que não abriram a boca para me dizer nada. Mas eu sabia
das orações incessantes ao meu favor. Isso é tremendo. Isso faz toda a diferença. Muitas vezes eu não precisei abrir a minha boca para falar nada. Sabe por quê? Porque Deus já havia respondido orações. Quando Deus responde às nossas orações, meus amados, o mundo inteiro se mexe. É um poder tremendo. Vale a pena orar. E ele diz, lutem juntamente comigo. A oração não é descrita como uma lembrança casual, não é quando sobrar um tempo, pense em mim. Chore por mim. O que você pensou? Né, cara? Credo. Não é se der, incluam meu nome. Não é mandem boas energias. É luta. Paulo está dizendo, entrem na arena comigo. Lutem comigo. É como se ele estivesse no campo de batalha, levantasse os olhos e dissesse, irmãos, eu estou aqui, mas vocês podem lutar comigo daí. Não com espadas, não com lanças, não com discursos, mas com orações diante de Deus. A oração transforma espectadores em companheiros de batalha, de informação à intercessão. Isso tem que mudar na nossa igreja. A gente tem que sair do moto informação, saber da vida dos outros, para intercessão, interceder pelos outros diante do Senhor. A igreja de Roma não podia ir para Jerusalém, mas podia lutar com Paulo, e é o que Paulo está dizendo, lutei juntamente comigo. Roma não ia para Jerusalém, mas ele teria a igreja de Roma com ele lá. Essa é a graça do Evangelho. E isso muda tudo. Mudou você agora? Tem que mudar. Tem que mudar. Porque muitos de nós vivemos como espectadores da dor dos outros. A pessoa compartilha uma luta e nós comentamos. É tipo comentarista, a gente põe um fonezão lá, né? E a gente fica de comentarista. A igreja enfrenta uma necessidade e nós observamos. Ontem eu estava falando com o pastor Leonardo, eu falei, Léo, precisamos orar por diáconos para a nossa igreja. Temos muito serviço. Vamos orar para que Deus levante esses homens. Precisamos de mais pastores na nossa igreja. Leonardo, a gente estava ali pensando, mas é tão demorado, custa tanto. Vamos orar, vamos orar. Um missionário sofre no campo e nós admiramos. Já viu isso? Isso dá raiva, né? Olha, ele está sofrendo no campo. Gente do céu, admirar não ajuda o missionário, é orar por ele. Um pastor se desgasta e nós avaliamos, vamos ver quanto que ele aguenta. Uma família adoece e nós ficamos sabendo. Um jovem cai em tentação e nós lamentamos, caiu. Mas Paulo não nos chama para sermos espectadores bem informados da vida dos outros. Ele nos chama para sermos companheiros de batalha. A pergunta não é apenas, você sabe quem está lutando? A pergunta é, você entrou na luta com essa pessoa diante de Deus? E por favor, não transforme em orações em fofoca. Irmão, eu tenho um pedido de oração. Fiquei sabendo, né? E esse acho que é o pior que pode acontecer, né? De deturparmos o texto bíblico. É quando as nossas orações não vão para diante de Deus, mas elas ficam no plano horizontal, no plano diante dos homens. E elas nunca chegam a Deus, mas sempre chegam até as outras pessoas como pedidos de oração. É uma forma espiritual de fofocar, na verdade. Por que você não vai e ora? Essa é a pergunta.
Por que você não entra no seu quarto, fecha a porta? Senhor, vai começar a luta agora. E essa luta começa comigo. E aí se estende até a vida dos nossos irmãos. Então, cuidado com uma frase que usamos com frequência: vou orar por você. Essa frase é uma das mais belas da comunhão cristã, não tenha dúvida. Mas também uma das mais vazias. É ou não é? Vou orar por você. Pode ser a mais bonita, pode ser a mais vazia. E ela carrega essas duas coisas. Às vezes, vou orar por você significa apenas o seguinte: não sei mais o que vou dizer, não tem mais nada, então vou encerrar essa conversa de forma religiosa. Não é? Como encerrar uma conversa de forma religiosa? Vou orar por você. Mas Romanos 15, vou orar por você, significa: eu vou entrar na arena. Eu vou levar seu nome a Deus, eu vou pedir por sua luta, eu vou carregar seu fardo no secreto. Eu não estarei fisicamente em Jerusalém, mas estarei com você diante do trono. Isso é luta, isso é oração. Vamos aplicar aqui. A primeira aplicação é simples e difícil. Transforme informação em intercessão. Amém? Quando alguém contar uma luta, não apenas ouça, ore. Ore aqui, ore em casa, ore em qualquer lugar. Às vezes eu me pego, né? Estou aqui, não, vamos orar aqui já. Porque eu sei que eu posso esquecer. E eu não queria ficar no só, vou orar por você. Então vem cá, vamos orar, senta aqui. Vamos já orar. E eu não vejo isso acontecendo aqui. Por quê? Porque tem tão poucas orações nesse lugar que é a casa de oração. É onde buscamos a face de Deus. Orem, meus irmãos. Chega um pouquinho antes. Eu vejo que você está passando por uma luta, irmão. Chega, vamos tomar um café junto, antes do culto, no próximo domingo. Vamos numa padoca, vamos orar. E vamos junto para a igreja. Que coisa boa. Alguém quer tomar um café comigo domingo que vem? Eu gostaria de lutar com você. Ainda mais numa padaria. Não é verdade? É bom, né? É uma boa arena, né? Com pão quentinho, né? A toda hora. Não apenas ouça, ore. Quando chegar uma notícia difícil, não apenas repasse, ore. Quando você souber que alguém está cansado, não apenas diga que pena, ore. Quando você perceber que alguém está se afastando, não apenas comente, ore. Quando você lembrar de um missionário, de um pastor, de um professor, de um jovem, de uma família, de um irmão em pecado, de uma irmã em sofrimento, de um casal em crise, de um idoso solitário, de uma idosa doente, de uma mãe sobrecarregada, de um pai angustiado, de um líder pressionado, ore! Ore. Ore com nome. Ore com pedido, ore com perseverança, não apenas diz, Senhor, abençoa fulano, diga, Senhor, sustenta o meu irmão em tentação, livra a minha irmã do desânimo, dá sabedoria a esse pai, dá consolo a essa mãe, dá coragem a esse jovem, dá proteção a esse missionário, dá humildade a esse líder, dá arrependimento a quem está endurecido, dá paz a quem está em guerra. A oração cristã não tem só nome, ela tem também endereço. Paulo não pede uma oração genérica, ele diz, orem por mim, orem para que eu seja livre, orem para que meu serviço seja aceito, orem para que eu chegue com alegria, orem para que eu encontre descanso. Paulo, em um versículo, nos ensina a orar com nome, ele nos ensina a orar com precisão. A segunda aplicação é para quem lidera, serve, carrega a responsabilidade. Peça oração. Paulo pediu. Peça oração. Às vezes eu vejo nos grupos pequenos. É um parto para conseguir oração. Um pedido, as pessoas não pedem. Que vergonha! Por que você não pede? Eu não sei.
O apóstolo Paulo pediu, e ele era o mega Paulo. Tem aqui o pequeno Paulo. Cadê a Dini? E aqui Paulo pediu, o apóstolo dos gentios pediu, o homem que escreveu Romanos pediu, e você não pede nada. Que vergonha! Vai ter que sentar com o apóstolo Paulo um dia para ele ler esse versículo para você. O homem que conhecia profundamente a justificação pela fé, mais que Lutero. O homem que conhecia a eleição antes da fundação do mundo. O homem que conhecia a união com Cristo, o Espírito Santo, a vida da igreja, a missão aos gentios. Esse homem disse: orem por mim. Pedir oração não é fraqueza espiritual, é prática apostólica. E a gente tem essa ilusão da autossuficiência. Muitas vezes líderes sabem pedir trabalho, ou pelo trabalho, pela escala, pela oferta, pela presença, pela participação, ajuda, mas têm dificuldade de pedir oração verdadeira. Há uma espécie de vaidade silenciosa que se veste de fortaleza. Vamos quebrar isso essa semana, nos nossos GPs. A pessoa está cansada, mas diz que está tudo bem. Está pressionada, mas não pede ajuda. Está em guerra, mas mantém a pose. Está sangrando, mas continua sorrindo. Como se nada tivesse acontecendo. Paulo nos liberta disso. O que eu já pedi de oração, falei, irmãos, o mês mais importante da minha vida é maio agora. Eu voltei de março a abril com o meu avião em voo. E eu não consegui pousar até hoje. Eu estou tentando pousar um avião. O Edilson está me ajudando, tentando pousar o meu avião. Ele falou, pastor, já pousou teu avião? Né? E eu vou pedindo oração. Eu falei, não consegui ainda pousar. Estava ontem à noite aqui, eu falei, meu irmão, não consegui ainda descer. Ainda para colocar em ordem tudo. Então, eu só estou fazendo coisas, eu ainda não parei para refletir. Estou preocupado com isso. Abrindo o coração para o irmão. E eu falei assim, maio para mim vai ser um mês muito difícil, que se eu não fizer maio decentemente, em junho eu vou ter grandes lutas pela frente. Eu estou indo para o Cariri, vou ficar uma semana lá e eles vão me exaurir lá, porque toda vez que alguém convida um preletor, eles tiram tudo, me inventaram um mini curso, pregação, café com pastores. Eu vou ficar lá trabalhando 24/5, porque eu vou ficar 5 dias, né? E eu sei que aquilo vai me puxar. Eu sei que e é direito deles, porque eu faço isso com todo mundo que vem aqui. Eu ponho ele para fazer podcast, comer, quando ele pisa aqui, ele já entrou no podcast. E agora vai ter outro. Eu faço isso mesmo, e é direito deles fazê-lo. E o que a gente faz? Eu preciso organizar, preciso pousar, colocar em ordem todas as preparações para isso. Tudo que vai acontecer. Irmãos, orem comigo. E de preferência, alguns vão comigo. Eu já chamei o Léo, você vai comigo? Nessa aqui, eu vou precisar de você lá comigo. Bora. É luta, meus amados, e a gente tem que abrir o coração. Vocês fazem muito pouco isso. E por isso há tão poucas respostas, há tão pouco poder. Uma coisa é nós orarmos, outra coisa é a igreja orar por você. E ele está dizendo aqui, ele não diz, eu sou o apóstolo, não preciso de vocês. Ele diz, gente, lutem comigo. Quem carrega responsabilidades espirituais também precisa ser carregado em oração. Quanto mais você carrega responsabilidades espirituais, eu sou o líder espiritual do meu lar, seja você homem ou mulher. A ideia é que sejam os homens que façam isso, mas às vezes as mulheres estão sozinhas em casa. E não tem a presença nem do pai, nem do marido. E aí, meus amados, você precisa de oração. Não vá sozinha, não vai sozinho. O peso não dá. É muito pesado. Distribua
esse peso em 200 pessoas que estão aqui hoje. E você vai perceber que você vai conseguir caminhar melhor. Porque você faz parte de um corpo na qual a cabeça viva é Cristo, nosso intercessor junto ao Pai. Como lemos hoje, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Esse é o corpo dele, não é o nosso corpo. É o corpo do intercessor. É o corpo de Jesus, daquele que intercede por nós. Distribua o seu pedido em 200. E você vai ver que você vai caminhar melhor. Pare de ficar achando que consegue. E aí, aqui temos a pergunta: que tipo de igreja somos? Somos uma igreja que apenas sabe das lutas ou somos uma igreja que entra nas lutas? Hoje você vai fazer o quê? Hoje a gente vai entrar. Vamos sair desse sofá. Couch potato, melhor, né? Vamos sair desse sofá. Não quero ninguém igual um saco de batata no sofá. Nós precisamos ir para a luta. Somos uma igreja que pergunta como foi, ou uma igreja que pergunta como eu posso orar por você de verdade? E quando vierem esses pedidos ruins, ore por mim, né? Para que Deus me abençoe. Não. Eu quero saber o seu pedido de verdade. Eu não quero o seu pedido superficial. Qual é o seu pedido de verdade? Porque eu quero entrar na luta com você. Então ore por mim por sabedoria nessa área. Que Deus me ajude a aprender a amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Que eu possa ter sabedoria e coragem para criar os meus filhos na disciplina, na admoestação do Senhor. E bora, gente. E aí, esse é o primeiro ponto. Agora chegamos no segundo. Vamos ter que voar, meu povo. Tá? E aí temos uma frase. E ele é bem específico. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Olha a especificidade. Que eu me veja livre. E esse é o segundo pedido de oração. Prepara. Se você trouxe uma bolachinha, já pega. Pode comer bolacha a partir de agora. Quer dizer, daqui 4 minutos, que vai ser meio-dia. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. E aqui o texto fica escuro. A oração de Paulo não é abstrata. Ele não está pedindo uma sensação de paz para dormir melhor. Ele está pedindo o quê? Livramento. Ele sabe que há pessoas na Judéia que se opõem a ele. E não era uma oposição leve. Paulo tinha sido perseguido, já tinham tentado matá-lo. E ele sabia que o anúncio do evangelho, livre da lei, escandalizava muita gente. O que Paulo pregava? Cristo crucificado, amém? O que nós pregamos? Cristo crucificado. Para muitos judeus, o Messias crucificado era uma contradição. Ele anunciava que os gentios eram recebidos em Cristo sem precisar se tornar judeus. Olha lá o escândalo. Para muitos, isso parecia traição. Ele dizia que Cristo era o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Para muitos, isso soava como uma ameaça. A missão de Paulo não avança em terreno neutro. Se você vai entrar na luta, você não avança em terreno neutro, ele não existe. A igreja entra em terreno inimigo. O evangelho nunca avança em terreno neutro. A gente só avança com o escudo na mão, com a espada na outra. É luta. E aí vem o livro, que é muito legal, que vai trazer essa luta. Não sei se alguém já leu o romance, eu estou começando a ler. Talvez não seja muito preciso aqui a minha leitura. Um romance chamado Deuses Americanos. Cara, que livraço, eu acho. Vou chegar lá. Paula já leu, não sei se leu. Imagina um mundo estranho em que antigos deuses sobrevivem porque ainda recebem alguma forma de devoção humana. A ideia do livro é essa. Mas o livro também mostra que os deuses modernos não desapareceram. Apenas trocaram de nome. Ou os deuses antigos, isso mesmo. Eles apenas trocaram de nome. Agora aparecem como consumo. Um deus americano. Sul-americano também. Tecnologia.
fama, entretenimento, poder, imagem, dinheiro, distração. São os deuses de agora. E a gente vai entrar nessa arena. A gente vai entrar nessa arena. E apesar de ser uma ficção sombria e não ser teologia cristã, ela toca algo que a Bíblia já nos diz com muito mais profundidade. O ser humano é sempre um adorador. Todo ser humano, o problema do ser humano é a adoração. É onde está a adoração dele. Por isso que a psicologia não resolve o problema. Porque o problema não é a mente, simplesmente. O problema é coração, é adoração. E a adoração é algo profundo do ser humano. A gente precisa tratar com o que ele adora. O ser humano é sempre um adorador, e o coração humano não é um terreno vazio, ele tem altares, tem medos, tem lealdades, tem amores, e tem pequenos deuses exigindo sacrifícios. Isso é muito século XXI. E quando o evangelho chega, e é somente o evangelho que consegue penetrar nesse profundo do coração. É como o quarto nível do coração, para quem assistiu Inception, né? Ou A Origem. Você vai aprofundando as camadas, né? Quando você chega lá, está lá o ídolo ou o pequeno Deus exigindo sacrifício. E quando o evangelho chega, ele não entra numa sala neutra, ele entra como um rei verdadeiro, entrando em uma cidade cheia de falsos tronos, e por isso a oposição. Paulo sabia disso. Na Judéia, a oposição ao evangelho não vinha apenas de pessoas que não tinham entendido bem. Ai, gente, eu ouço isso sempre. Ai, pastor, acho que ele não entendeu bem. Rebelde. Havia resistência, havia sim rebeldia, havia desobediência à vontade de Deus revelada em Cristo. Por isso ele pede oração, porque a missão cristã não é apenas comunicação de ideias, é confronto de reinos. É confronto de reinos. Pode mudar o slide aí. Então a gente volta para esse slide aqui. Ele entra em territórios governados por ídolos, medos, sistemas religiosos, pecados estimados, tradições absolutizadas, poderes econômicos, vaidades humanas e fortalezas espirituais. A missão encontra oposição. E Paulo chama esses opositores de rebeldes ou desobedientes. A questão não era apenas intelectual. Não era apenas eles ainda não entenderam. Havia resistência à vontade de Deus revelada no Evangelho. E quando o Evangelho chega, aí que você entra na luta real. Você sai da camada externa e você entra na luta real. E é muito importante notar o que Paulo pede. Vai lá. Para que eu me veja livre. O que Paulo pede? Livramento. Livramento. Ele era corajoso, mas não era imprudente. E olha o que ele diz em Atos 20. Ele diz assim: agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Paulo estava disposto a morrer, isso é importante, mas ele não era apaixonado pelo martírio, ele era apaixonado pelo Evangelho. E aqui há uma diferença. O cristão não procura sofrimento por vaidade espiritual. Ele não se joga no perigo para provar coragem. Ele não confunde fé com fatalismo. Paulo ora pelo quê? Livramento. Está nos ensinando a orar. Senhor, me livra. Paulo pede por livramento, ele usa meios prudentes, muda rotas quando necessário, aceita a proteção quando Deus providencia. E meus amados irmãos, hoje aqui, a fé na soberania de Deus não elimina a prudência. A fé na providência de Deus não é desculpa para a passividade. Providência não é cruzar os braços diante do mal, é dobrar os joelhos diante de Deus e usar
com humildade os meios que Ele coloca diante de nós. Isso é importante, porque às vezes temos duas tentações. E aí pode colocar esse slide, que eu amo esses quadros. Isso aí é muito a minha cara mesmo. Tá? Eu faço os quadros, sempre ponho as ideias em quadro. Eu acho isso muito legal. A primeira é a covardia. Abandonar a obediência para evitar sofrimento. Quantos cristãos têm esse problema? Mais de 50 ou menos? Abandonamos a obediência para evitar sofrimento. Chutem aí uma estimativa. É chute, pessoal. Mais de 50% ou menos de 50%? Mais, né, pessoal? Hoje em dia ninguém pode sofrer nada. Ai, pastor, né? Ninguém aguenta sofrer. Então, tá muito frio, meu carro não quis ligar. Não vai dar, pastor. Não vai dar para mim ir para a igreja hoje. Segunda-feira vai que nem se for se arrastando do trabalho. Eu não entendo essa conta. Eu falo que é o meu paradoxo. Do que acontece de domingo à noite para segunda-feira, de uma súbita melhora na vida de milhares de cristãos espalhados pelo mundo. Nunca consegui resolver o que traz essa súbita melhora no domingo à noite. Será o fantástico mundo de Bob que essas pessoas vivem? Porque a única coisa que eu conheço é a revelação de Deus. E eu não estou dizendo que você não pode, que você não enfrenta lutas. Mas se a sua luta é só domingo, é só no domingo, eu acho que você tem que rever isso. Se a sua luta é 2 horas no domingo, mas é 6 por 8 durante a semana, e eu acho que é um momento de rever isso. E a gente precisa, então, pensar. Tá? Vamos tomar um café e a gente coloca esse paradoxo, né? O paradoxo de Ari, né? Para a gente discutir. Eu nunca consegui responder essa pergunta. Já fiz ela para várias pessoas, mas nunca obtive uma resposta de quem vive isso. Né? Mas a segunda é o fatalismo. Desprezar a prudência em nome de uma falsa coragem. Tão perigoso quanto. Né? Eu vou meter a cara, vou até o último, não estou nem aí. Cuidado com isso. Aí tem outros 2 ali que eu deixei para você meditar depois. O que Paulo faz aqui não é uma coisa nem outra. Ele não compromete o evangelho para salvar a própria pele, mas também não disse: querem me matar, que me matem, não vou pedir oração. O que ele faz? Muito simples e claro que a gente deve fazer. Orem para que eu seja livre. Por quê? Porque ele quer continuar promovendo o evangelho. Ele não está agarrado à vida como se esse mundo fosse tudo. Ele também não despreza a vida como se ela não fosse instrumento de serviço. E aí sim, caminhando para o final, precisamos orar por livramento, não apenas por conforto. Eu vejo todos os nossos pedidos orbitando o quê? O conforto. Já percebeu? Olha os pedidos de hoje. Todos eles miram, claro que não é na superfície, né? Você tem que... Ele dá onde? No conforto. Não, você não é conforto. Deus nunca vai prometer isso para nós, nessa era, nessa vida. A gente vai ter isso na era vindoura. Hoje é luta. Então, se o contexto é luta, ore por livramento. Me livra, Senhor. Me livra. Não apenas por conforto, não apenas por bênçãos genéricas, mas ore por livramento. Livramento de perseguição. Livramento de tentações. Livramento de ciladas. Livramento de homens maus. Livramento de decisões precipitadas. Livramento de escândalos, livramento de falsos mestres, livramento do desânimo, livramento da amargura, livramento da apostasia, que é abandonar a fé, livramento da autossuficiência, especialmente livramento de nós mesmos. Isso é bom. Se você chegar amanhã cedo e falar: Senhor, me livra de mim mesmo, né? Você vai ter um bom dia pela frente. O próprio Senhor Jesus ensinou a orar. O que ele diz na oração dominical? Livra-nos do mal.
Está lá. Isso deve estar em nossa boca. Pais, quem é pai aqui? Orem por livramento para seus filhos. Não apenas para que eles passem no vestibular. Tenham emprego, casem bem, tenham saúde. Orem para que sejam livres do mal. Orem para que sejam livres de falsos evangelhos, de más companhias, de pecados secretos, de vícios, de incredulidade, de arrogância e de desespero. Pais, orem por livramento para os seus filhos. Igreja, ore por livramento para seus líderes. Líderes também caem. Pastores também são tentados, professores também se cansam, missionários também choram, diáconos também desanimam, mães piedosas também se sentem sozinhas, pais fiéis também tremem por dentro. Ore por aqueles que estão servindo em contextos difíceis, ore por cristãos em ambientes hostis, o FPR. Ore por estudantes que tentam permanecer fiéis. Ore por irmãos que no trabalho precisam dizer a verdade. Ore por famílias em conflito. Ore por missionários. Orem pela igreja perseguida. Ore por quem evangeliza parentes resistentes. Ore por quem cuida de alguém doente. Ore por quem está sendo pressionado a ceder. A oposição não é sempre sinal de que saímos da vontade de Deus. Ela é o contrário. A oposição é sinal que estamos em luta. Às vezes, é sinal exatamente que estamos no caminho certo. Paulo estava indo para Jerusalém em obediência, e ainda assim havia perigo. Isso consola alguns de nós, porque às vezes pensamos, se está difícil, talvez Deus não esteja nisso. Não é verdade. Não é, nem sempre. Paulo estava no centro da vontade de Deus. E no caminho, o que havia? Cadeias e tribulações. O fato de haver luta não significa que Deus abandonou a missão. O que significa? Para a gente ir embora. Significa que nós precisamos orar. A missão avança, mas não sem luta. Vocês imaginem a Igreja Batista Reformada de Araucária. A gente fez o plano, era 1000 maravilhas, né, pessoal? Não, nosso plano era o melhor. Era uma igreja formada por mitose. A gente fez. Essa igreja não nasceu sem muita luta. Quantos de vocês lutaram pela Igreja Batista Reformada em Araucária? Eu tinha sangue até o teto da minha cabeça. Eu carrego as marcas da igreja até hoje, e não é para minha glória, nem glória, porque outros também carregam as marcas que aquela igreja amada nos deixou, e está lá, né, avançando. Não esperem que a gente avança sem luta. Foi uma batalha tão curta, mas tão sangrenta. A gente vai ter outras pela frente. Vamos ter outras batalhas pela frente. Na próxima batalha, quando você ouvir rumores de batalha, e todos, quem ouviu rumores da batalha? Só isso? Ô, gente, aí não dá, né? Imagina a batalha em si. Não, eu quero que, quando você ouvir o tim, tim, clash, tim, você falou, opa, peraí, está tendo luta aqui. E eu vou entrar nessa luta com oração. Se você ficou de fora dessa batalha, você perdeu muito. Se você perdeu a batalha que nós tivemos em Araucária, você perdeu muito. Porque a batalha foi sangrenta e Cristo nos deu a vitória. A última reunião de membros, né? Era bonito de ver. Hoje tem mais crentes, depois de 8 meses sem ter nenhum visitante. Hoje tem mais não membros do que membros em Araucária, amém? Isso é oração. O nosso planejamento foi por água abaixo no final.
Depois de 2 anos planejando, aí era bonito, 2 anos. Aí a gente teve 3 meses, 2 cultos, né? Lindo demais, não era? A gente cantando aqui, eles cantando lá, tal. Deixamos lá, agora bora. Entraram no campo. De 15 famílias, a gente perdemos 13. De uma vez. Alguns iam pensar assim, mas isso aí já era, pode fechar. Era o que muitos até pensaram. Em nenhum segundo eu pensei isso. Nem por 1 segundo da minha vida eu pensei isso. Eu falei, essa igreja quem formou é Cristo, Ele vai manter. Ele manteve o primeiro mês, que foi muito difícil. Alguns irmãos foram destacados em pronto emprego. Cheguei para um soldado, usando a linguagem, falei, irmão, a partir do domingo que vem você não faz mais parte da Igreja Batista Calvário presencialmente, você vai estar sendo deslocado para Araucária. Sabe o que ele me disse? Pastor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou para lá, pastor, vai lá. Fulano, mesma coisa. Você foi destacado para outro lugar, vai. E a gente segurou o primeiro mês. E aí a gente foi vendo o que Deus estava fazendo. Deus não desamparou aquela igreja nem por 1 milésimo de segundo. Se eu não pensei por 1 segundo, muito menos aquele que é o Senhor da igreja. 3 meses, a igreja caminhando. Os visitantes que nunca chegavam, chegaram. A gente teve os primeiros visitantes. Eu lembro da primeira vez, hoje tivemos 3 visitantes, 4 visitantes. Eu falei, não acredito, né? Que coisa boa. E hoje nós vamos receber os primeiros membros em breve de Araucária. Alguns que estavam andando por aí retornaram. E foi boas notícias. Essa é a obra do Senhor. Nós não avançamos sem luta. Então, meus amados, não terceirize a missão para os vocacionados. É fácil pensar que missão é coisa de Paulo, coisa de missionário, coisa de pastor, coisa de gente que vai para longe. Mas Paulo escreve aos Romanos e diz, vocês também entram. Paulo hoje escreve à Igreja Batista Calvário e diz, vocês também entram. Entram como? Vai lá. Orando. Isso mesmo. Não tem como ser mais simples do que isso. As desculpas acabaram. Orando. A igreja que ora participa da missão. A igreja que não ora assiste à missão. E talvez aqui esteja uma das crises da igreja moderna. Nós temos muitos meios para assistir. Mas, meus amados, a igreja participa da missão quando luta em oração pelos seus irmãos. A conclusão não vai ser possível, porque ela ainda tem 3 páginas, né? E vamos terminar aqui na aplicação. Semana que vem eu concluo com vocês o texto integral até o versículo 33, se Deus nos permitiu com a sua graça. Obrigado pela paciência de vocês. Foi muito bom, encorajador pregar esse sermão. E não pense que eu estou diferente de vocês aí. Eu também luto com oração. Amanhã cedo, a minha principal luta vai ser contra mim mesmo, que não quero orar. Vocês acreditam nisso? Eu quero abrir o e-mail, eu quero fazer tanta coisa que já tenho uma agenda lotada, tenho compromissos, mas amanhã é dia de orar. Vamos orar juntos. Que Deus abençoe você. Pai querido e amado, te louvamos, Senhor, porque a tua graça nos coloca de joelhos. Primeiro, ela nos humilhou quando ela nos revelou que não podíamos fazer nada para nos salvar. Agora, essa mesma graça nos coloca de joelhos para interceder pelos nossos queridos e amados irmãos, a colocar a nossa vida diante do Senhor. Torna os nossos pedidos reais, Senhor, e ajuda que todos esses irmãos que aqui estão possam sustentar uns aos outros em oração. Ó Deus, que os nossos pedidos no grupo pequeno essa semana sejam pedidos, ó Deus, que nos ajudam a travar e a vencer a luta espiritual que enfrentamos.
eu coloco os meus pedidos diante do Senhor, para que o Senhor me livre do mal, o Senhor me conceda sabedoria nas preparações agora, para as oportunidades de ministério que o Senhor tem para mim, seja na Bahia, seja no Cariri, seja em São Paulo, grandes viagens para o próximo mês. Ao mesmo tempo, ó Deus, me livra, ó Deus, das ciladas e artimanhas no meu trabalho, na escola, que o Senhor me dê sabedoria nas decisões, que o Senhor me ajude, ó Deus, com a minha família. Senhor, eu tenho um pedido, meu filho está indo agora embora de casa, Senhor, ele vai fazer a sua faculdade longe do pai, e isso me deixa preocupado, Senhor. E eu peço que o Senhor abençoe o meu filho, que o Senhor livre-o do mal, tanto ele quanto Samuel, que vão estar longe. Me ajuda a confiar que o Senhor está perto e que eu posso estar perto deles também, na medida que intercedo por eles todo dia. Pai, também ouve os pedidos dos meus irmãos agora. Todos eles têm, Senhor. Nenhum deles aqui não tem pedidos. Às vezes eles não sabem direito porque não refletem. Ó Deus, que eles cavem um pouquinho no coração. Achem, ó Deus, essas súplicas e esse poder para pedir ao Senhor. E assim que o Senhor abençoe toda a nossa igreja, de forma muito grande, que conheçamos o poder, um poder que não nos deixa confortáveis, mas um poder que nos ajuda nas lutas e auxiliam a luta dos nossos irmãos. E assim eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém.